O menino parou no meio da calçada. Não por cansaço, não por frio, embora o vento de julho cortasse a rua como se não tivesse pressa de ir embora. Ele parou porque havia uma mulher sentada no chão, encostada num muro descascado, com os olhos abertos, mas perdidos, como se estivesse olhando para um lugar que mais ninguém conseguia ver. Ela murmurava alguma coisa, palavras soltas, sem ordem. E ninguém parava. As pessoas desviavam, aceleravam o passo, desviavam os olhos. Era uma tarde comum do interior paulista. O tipo de tarde em que todo mundo está com pressa para ir a algum lugar que, no fundo, não importa tanto assim. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. O menino tinha 11 anos, um casaco fino demais para o frio e um real amassado no bolso do calção. Era tudo que ele tinha para comer naquele dia. Ele ficou parado, olhando para a mulher. Ela devia ter uns 70 e poucos anos, cabelos brancos despenteados, um vestido florido, que não combinava com o tempo frio, sandálias no pé. Não havia bolsa, não havia sacola, não havia nada que explicasse o que ela estava fazendo ali. Ela levantou os olhos e olhou direto para ele. E nesse momento, disse uma coisa que o menino não conseguiu entender direito. Disse o nome de alguém. Um nome que não era o dele. Mas o jeito que ela disse, como se estivesse pedindo socorro sem saber como pedir, esse jeito ele conhecia. Conhecia de dentro. O nome do menino era Dorival. Filho de mãe solteira, morador de um quarto e cozinha num bairro onde as ruas tinham buracos maiores que as calçadas. Ele caminhava todo dia até o centro porque a escola ficava longe e o ônibus custava mais do que eles tinham. Naquele dia, sua mãe Cleusa tinha saído antes do amanhecer para uma diária de limpeza a 40 minutos dali e tinha deixado o único real que havia em casa em cima da mesa com um bilhete curto. Compra alguma coisa para você de tarde. Ela não havia dito que não havia mais nada em casa porque ele já sabia. E ela sabia que ele sabia, e entre eles existia esse tipo de silêncio que não precisa de palavras para doer. Dorival se aproximou da mulher devagar. Ela murmurou de novo. Dessa vez ele entendeu. Ela disse que estava com fome. Ele ficou parado mais alguns segundos, olhou para o real na palma da mão, olhou para ela, e então fez o que fez, não com grandiosidade, não com nenhum pensamento bonito, mas com o tipo de gesto que nasce antes da razão. Colocou o real na mão da mulher e disse que ela podia comprar um pão no mercadinho ali na esquina, que vendiam metade de um pão por 50 centavos, e ela poderia guardar o troco. A mulher olhou para a moeda, como se não entendesse direito o que estava segurando. Dorival percebeu que ela não conseguiria ir sozinha a lugar nenhum. Ele ficou. Não foi uma decisão elaborada. Foi apenas que ele não conseguiu ir embora. Pegou ela com cuidado pelo braço, levantou devagar porque ela demorou a se equilibrar e caminhou com ela até o mercadinho. Comprou o pão. Ficou do lado enquanto ela comia, de pé na calçada, com as mãos levemente trêmulas. Ela comeu com uma concentração quase infantil, como se fosse a primeira coisa que havia comido em muito tempo, e pode ter sido mesmo. Entre uma mordida e outra, ela dizia coisas que não faziam sentido. Falava num bairro de São Paulo, como se estivesse descrevendo onde morava. Falava 3 nomes de homens, sempre os 3 juntos, como se fossem uma só palavra. Dorival perguntou onde ela morava. Ela não soube responder. Ele perguntou se tinha família. Ela disse os 3 nomes de novo. Escureceu mais rápido do que ele esperava. Ficou com frio de um jeito diferente. Aquele frio que vem por dentro. Ele sabia que não poderia simplesmente deixá-la ali. Sabia também que não tinha como levá-la para nenhum lugar com estrutura. Não conhecia ninguém com esse tipo de contato. Não tinha telefone para ligar para nenhuma autoridade. E desconfiar de autoridade era algo que vinha junto com o bairro onde cresceu. Então, fez a única coisa que conseguiu pensar. Levou ela para casa.
Cleusa chegou perto das 8 da noite, com os pés doendo e o cheiro de produto de limpeza ainda na roupa, e encontrou uma senhora idosa sentada na única cadeira boa do quarto, comendo arroz com ovo que o filho havia feito no fogareiro. Ficou parada na porta por um momento. Olhou para o filho. Ele explicou em poucas palavras, sem drama, só os fatos. Cleusa fechou os olhos por um segundo. Não disse nada negativo. Apenas foi até a pia, lavou as mãos e perguntou se sobrou arroz. Eles três jantaram juntos num quarto pequeno, sob uma lâmpada que às vezes piscava. A senhora havia dito que seu nome era Noêmia. Dorival não dormiu naquela noite. Ficou na esteira no chão, enquanto Noêmia dormia na cama dele, e ficou pensando nos 3 nomes que ela repetia, pensando em quem eram essas pessoas, pensando se alguém estava procurando por ela. Pensando também, com uma culpa que ele não sabia bem nomear, que tinha entregado o único dinheiro que havia para comer, e que sua mãe havia chegado em casa e não havia dito uma palavra sobre isso. E esse silêncio dela era ao mesmo tempo o peso maior e o alívio maior da noite. De madrugada, Noêmia acordou desorientada e chamou os 3 nomes em voz alta. Dorival ficou acordado até o dia clarear. Na manhã seguinte, as batidas na porta vieram pouco antes das 7. 3 batidas fortes, espaçadas, o tipo de batida que não é de vizinho. Cleusa ainda estava dormindo. Dorival se levantou da esteira, atravessou o quarto com cuidado para não acordar ninguém e abriu a porta. Havia 3 homens do lado de fora. Eram idênticos, não parecidos, idênticos, mesma altura, mesmo rosto, mesmo cabelo escuro levemente grisalho nas têmporas. Usavam roupas diferentes, mas havia algo na postura dos 3 que era exatamente igual, como se o corpo deles houvesse aprendido a ficar em pé da mesma maneira. O da frente tinha os olhos vermelhos, não de raiva, de algo muito diferente. Dorival não disse nada, apenas abriu a porta um pouco mais. O homem da frente perguntou, com a voz contida mas partida, se havia uma senhora idosa ali. Disse o nome, Noêmia. Dorival disse que sim. O homem fechou os olhos por um segundo. Os outros 2 se olharam. Um deles virou o rosto para o lado, e Dorival viu o queixo tremer antes que ele conseguisse controlar. Eles eram os filhos dela, trigêmeos. Chamavam-se Renato, Cláudio e Mauro. Tinham 32 anos e estavam procurando pela mãe havia 48 horas. Noêmia havia saído de casa 2 dias antes, num momento em que o cuidador havia se distraído por menos de 10 minutos. Ela tinha uma condição que vinha se agravando havia 2 anos, algo que afetava a memória de forma progressiva, que às vezes a deixava completamente lúcida e outras vezes a transportava para décadas atrás, para lugares e pessoas que já não existiam mais da mesma forma. Os filhos tinham contratado cuidadores, tinham instalado alarmes, tinham tentado construir uma rotina segura ao redor dela, mas ela havia saído assim mesmo. Como se a parte dela que ainda queria ser livre fosse mais forte do que qualquer estrutura que eles tentassem montar. Dorival ouviu tudo isso na soleira da porta, de pé no frio da manhã, descalço. Então recuou e deixou os 3 entrarem. O momento em que Renato se ajoelhou na frente da mãe, que estava sentada na cama ainda meio adormecida, foi o tipo de coisa que Dorival nunca esqueceu. Não havia palavras grandes. Renato apenas segurou as mãos dela, colocou a testa sobre elas e ficou ali em silêncio. Noêmia demorou alguns segundos, olhou para ele como se estivesse tentando alcançar algo dentro da própria mente, e então disse o nome dele com uma clareza que não havia tido em nenhum momento da véspera. Renato, e depois os outros 2 nomes, Cláudio, Mauro, como se a presença dos 3 juntos fosse a única chave que abria alguma porta dentro dela. Cleusa havia acordado com o barulho. Estava encostada na parede com o cabelo preso de qualquer jeito, observando tudo. Ela não interferiu. Havia naquele quarto pequeno demais um tipo de silêncio que precisava ser respeitado. Mauro
O mais quieto dos três se virou para Dorival depois de alguns minutos e perguntou diretamente: "Foi você que ficou com ela?" Dorival disse que sim. Mauro perguntou se havia mais alguém. Dorival indicou a mãe com um gesto de cabeça. Mauro olhou para Cleusa, depois olhou de volta para o menino. Havia algo no rosto dele que não era exatamente gratidão. Era mais do que isso, era o reconhecimento de alguém que entende o que custou uma coisa. Ele perguntou se podia conversar com os dois depois que a situação se estabilizasse. Cleusa disse que podia. Levaram Noêmia por volta das 9 da manhã. Ela saiu equilibrada no braço dos 3 filhos, e antes de atravessar a porta, virou o rosto para trás e olhou para Dorival com uma expressão que não era exatamente reconhecimento, mas era qualquer coisa próxima disso. Ela disse uma coisa baixinho. Ele não ouviu bem. Perguntou depois para Renato o que ela havia dito. Renato ficou em silêncio um instante e então disse que ela havia dito "obrigada, menino bom". Mas a história não terminou ali. Naquela tarde, Cláudio voltou sozinho. Dorival estava do lado de fora do prédio quando o viu descer de um carro. Cláudio cumprimentou com um aceno de cabeça, sentou na beira de um canteiro de cimento que havia na calçada, como se estivesse acostumado a sentar em lugares improváveis, e perguntou se Dorival tinha um tempinho. Dorival sentou do lado. Cláudio não foi direto ao ponto. Ficou um momento olhando para a rua, para as casas ao redor, para o bairro, que era completamente diferente de qualquer lugar onde ele devia ter crescido. Então perguntou quantos anos Dorival tinha. Perguntou em que série estava. Perguntou como era a escola. Não do jeito que adulto pergunta para parecer interessado, do jeito que alguém pergunta quando quer entender alguma coisa de verdade. Dorival respondeu tudo. Disse que tinha 11 anos, que estava no 6º ano, que a escola era razoável, mas que ele gostava de matemática e que o professor de português era enjoado, mas que mesmo assim ele lia tudo que chegava nas mãos. Cláudio disse que o pai deles havia sido professor de matemática. Ficaram em silêncio um momento. Então Cláudio disse que os 3 queriam fazer alguma coisa pelos 2, por ele e pela mãe. Disse isso com uma objetividade que Dorival achou estranha no começo, quase fria, mas depois entendeu que era o jeito de Cláudio de não deixar a emoção tomar conta antes da hora. Dorival disse que não precisava de nada. Cláudio disse que sabia que não precisava. Disse que a questão não era necessidade, era outra coisa. Que havia pessoas na vida que faziam o que todo mundo devia fazer e ninguém faz, e que quando isso acontecia, a única resposta decente era não fingir que não aconteceu. Dorival ficou olhando para o chão de cimento. Cláudio perguntou se a mãe dele sabia ler e escrever. Perguntou o que ela fazia. Perguntou se havia alguma coisa que ela queria fazer e não conseguia por falta de oportunidade. Não de um jeito que soava a caridade, de um jeito que soava a pergunta de alguém que está tentando entender onde colocar um esforço de forma que faça sentido real. Dorival disse que a mãe queria ter terminado o ensino médio. Havia parado quando engravidou dele. Tinha vergonha disso. Mas ele sabia porque uma vez havia encontrado um caderno velho dela com anotações de uma aula de história, e ela havia visto ele com o caderno e ficado vermelha e guardado rápido. E depois, quando ele perguntou, ela disse que um dia ia voltar, e o jeito que disse era o jeito de quem não acredita mais que o dia vai chegar. Cláudio ficou quieto por um tempo depois que Dorival terminou de falar. Então disse que ia conversar com os irmãos. Voltou 3 dias depois, dessa vez com Renato. Cleusa havia sido avisada pela manhã que eles viriam e estava em casa com uma expressão de quem passou a noite inteira tentando se preparar para uma conversa e não conseguiu. Ela havia lavado a roupa da semana toda, havia limpado o quarto 2 vezes, havia feito café que esquentou e esfriou 3 vezes no fogão. Renato e Cláudio chegaram sem cerimônia. Sentaram nos banquinhos que havia. Aceitaram o café. Então Renato disse o que tinham pensado,
com uma clareza e uma seriedade que Cleusa não esperava, mas que ao mesmo tempo era exatamente o tom que ela precisava para conseguir ouvir sem desmoronar. Disseram que queriam custear os estudos de Dorival. Não de qualquer jeito. Queriam que ele estudasse numa escola com estrutura adequada, com reforço nas áreas onde havia interesse, com possibilidade real de seguir por um caminho que não estivesse bloqueado antes de começar. Disseram que Mauro, o terceiro irmão, trabalhava com seleção de estudantes para um programa de bolsas numa faculdade do interior, e que dentro de alguns anos, se Dorival quisesse e se tivesse o desempenho que eles suspeitavam que teria, havia um caminho possível que hoje não existia. E então, Renato olhou para Cleusa diretamente e disse que havia também uma proposta para ela. Havia uma escola pública no bairro deles que tinha um programa noturno de conclusão do ensino médio para adultos. Havia vagas. Se ela quisesse, eles poderiam ajudar com o transporte e com tudo mais que fosse necessário para que a falta de dinheiro não fosse o motivo de mais um adiamento. Cleusa ficou olhando para a mesa por um longo momento. Dorival, que estava sentado num canto ouvindo tudo, viu a mãe piscar várias vezes muito rápido. Viu ela engolir alguma coisa. Viu ela respirar fundo e demorar para soltar o ar. Ela disse que precisava pensar. Renato disse que tudo bem. Disse que não havia pressa. Deixou um papel com o número de cada um dos três na mesa e levantou sem pressionar. Quando os dois saíram, Cleusa ficou parada na mesma posição por um tempo. Depois levantou, foi até a pia, ficou com as mãos embaixo da água por uns segundos, mesmo sem estar lavando nada. Então virou para o filho e disse, sem conseguir segurar completamente a voz, que não sabia se aceitava. Dorival perguntou por quê. Ela disse que era difícil explicar. Disse que havia uma diferença entre receber ajuda de alguém que te conhece e receber ajuda de alguém que te viu uma vez, que ela não sabia o que devia a quem. Que havia uma coisa dentro dela que resistia a ficar em dívida com estranhos, mesmo estranhos bons. Dorival ficou pensando nisso. Depois de um tempo disse que entendia, mas disse também que quando ele havia dado o real para Noêmia, não havia pensado em dívida. Havia pensado que ela estava com fome. Disse isso de um jeito simples, sem querer ser lição para a mãe, só dizendo o que estava pensando. Cleusa ficou olhando para ele, então foi até onde ele estava e ficou em pé do lado sem dizer nada, e ele ficou do lado dela, e os dois ficaram assim um tempo no quarto pequeno, com a tarde entrando pela janela sem vidro. Ela aceitou na semana seguinte. Não foi fácil. Houve momentos em que ela chegou em casa da escola com dor de cabeça de tanto tentar se concentrar depois de um dia de trabalho, e ficou deitada em silêncio. E Dorival preparava o jantar e não perguntava nada, porque sabia que o silêncio dela não era derrota, era só cansaço. Houve semanas em que ela quase desistiu. Uma vez disse claramente que não estava conseguindo, que era tarde demais, que a cabeça não guardava mais as coisas do jeito que guardava antes. Dorival pegou o caderno velho dela, aquele com as anotações de história que havia encontrado anos antes. Ela havia guardado num canto da gaveta. Ele colocou na mesa na frente dela sem dizer nada. Ela olhou para o caderno, passou a mão na capa. Ficou assim por um momento. Depois abriu a gaveta, tirou uma caneta e abriu o caderno numa página nova. Dorival foi estudar na escola nova no início do ano seguinte. Não foi fácil tampouco. Havia uma distância enorme entre o que ele sabia e o que os outros alunos haviam aprendido. E havia também uma distância de outro tipo. O tipo que não tem nome, mas que se sente quando a roupa não é da mesma marca e o lanche não vem na mesma lancheira. Ele sentiu isso. Sentiu com uma nitidez que às vezes doía. Mas havia matemática. E havia livros na biblioteca que ele levava para casa e devolvia no dia seguinte.
E havia uma professora de redação que um dia chamou ele na frente da turma, não para humilhá-lo, mas para ler em voz alta um parágrafo que ele havia escrito sobre o bairro onde morava e que havia deixado a sala em silêncio. Nesse dia, ele entendeu que o silêncio das pessoas, quando ouvem alguma coisa verdadeira, não é o mesmo silêncio que as pessoas fazem quando estão entediadas. Noêmia piorou no inverno daquele ano. Os 3 irmãos revezavam na casa dela. Havia uma cuidadora que morava lá durante a semana. Havia dias bons, em que ela reconhecia tudo e todos, e dias em que ela estava em outro lugar completamente, falando de coisas e pessoas que existiam há décadas, como se o presente fosse o lugar mais difícil de alcançar. Renato levou Dorival para visitá-la uma tarde, sem avisar com antecedência, porque queria ver a reação dela. Noêmia estava acordada, sentada numa cadeira de balanço perto da janela. Quando Dorival entrou no quarto, ela virou a cabeça e ficou olhando para ele por um momento, com aquela expressão de quem está tentando encontrar alguma coisa num lugar onde as coisas mudam de lugar o tempo todo. Então disse: "O menino bom." Renato ficou parado na porta. Dorival chegou perto dela e sentou numa banqueta ao lado. Ela levantou a mão e tocou no rosto dele com uma leveza que parecia ter medo de se perder. Ela perguntou se ele tinha comido. Ele disse que sim. Ela disse bom, do jeito que as mães dizem quando é a coisa mais importante do mundo. Dorival ficou lá por 1 hora. Quando saiu, Renato estava esperando no corredor com os olhos úmidos e uma expressão que tinha mistura de vergonha e gratidão. Como acontece quando alguém te mostra que você havia esquecido de alguma coisa simples em meio a tanta coisa complicada. No final daquele ano, Cleusa concluiu o ensino médio. A cerimônia foi numa sexta-feira à noite, numa escola com cadeiras de plástico e um microfone que falhava de vez em quando. Mauro, Cláudio e Renato foram. Dorival foi. Havia um buquê de flores comprado na banca da esquina que Dorival havia guardado debaixo do braço desde que saíram de casa, porque não cabia no ônibus de outro jeito. Quando chamaram o nome de Cleusa e ela subiu para pegar o diploma, Dorival ficou olhando para a mãe lá na frente, de vestido azul que havia comprado de segunda mão, mas que estava passado com cuidado, e sentiu alguma coisa que não tinha nome exato, mas que ocupava o peito inteiro. Ela desceu do palco com o diploma na mão e foi direto até ele. Não disse nada. Abraçou ele com a força de quem estava segurando essa força havia muito tempo. Ele abraçou de volta. O buquê ficou amassado no meio dos dois, mas nenhum dos dois percebeu. 3 anos depois daquela tarde fria, em que um menino parou na calçada, Noêmia morreu numa manhã de agosto. Morreu dormindo em paz, com os 3 filhos em casa. Renato ligou para Dorival naquele dia. Não disse muita coisa. Disse apenas que ela havia dormido bem na noite anterior e que havia pedido canja para o jantar e que havia comido tudo. Dorival ficou em silêncio no telefone por um momento. Depois disse que estava bem saber disso. Renato disse que sim, que estava bem. Houve um silêncio entre os dois que não era vazio. Era o tipo de silêncio que existe quando 2 pessoas entenderam alguma coisa ao mesmo tempo e não precisam colocar em palavras porque as palavras tornariam a coisa menor. Dorival ficou olhando pela janela depois que desligou. O bairro estava do mesmo jeito de sempre. Barulho de criança lá fora, cheiro de almoço vindo de algum lugar, uma moto passando rápido. O mundo continuava exatamente igual, como o mundo sempre continua, indiferente às coisas que acontecem dentro das casas e dentro das pessoas. Mas havia alguma coisa diferente, não no mundo, nele. Não era alegria, não era tristeza. Era qualquer coisa no meio, o tipo de sentimento que só aparece quando você percebe que fez parte de alguma coisa real, que esteve no lugar certo num momento em que o lugar certo precisava de alguém, não porque era especial, não porque havia um plano, mas porque havia parado quando todo mundo estava passando. E isso, pensou ele, talvez fosse suficiente, talvez fosse mais do que suficiente.
Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.